Boa noite, nós somos o grupo Eletroreparo e o nosso trabalho é voltado para o desenvolvimento de um software de gerenciamento de uma oficina de reparo de eletrodomésticos. Então, para começar, a gente pode voltar na última apresentação e relembrar os nossos requisitos funcionais para depois a gente poder ilustrar eles com os nossos casos de uso. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente levantou foi a gestão de orçamentos. Então, a gente precisa possibilitar o cadastro de orçamentos e notificações pelo sistema. Seguindo a previsão e acompanhamento desses orçamentos, né, com dando estimativa de prazo para conserto e possibilitando a consulta em tempo real do andamento desse serviço por parte dos clientes. Seguindo o controle de estoque, então a gente precisa ter o gerenciamento das peças que a gente precisa para arrumar esses eletrodomésticos com alerta de reposição em caso de falta. A distribuição de serviços entre os funcionários, né, então a gente precisa poder alocar de forma equilibrada as tarefas, o cálculo de custos de forma automatizada, né, seja de material ou de mão de obra, a gestão de pedidos, então emissão e rastreamento de pedidos de peças para os fornecedores e, por fim, as características das peças. Então, a gente precisa registrar informações detalhadas das peças. Para ilustrar isso, a gente elaborou casos de uso que contam com os principais atores, sendo o cliente, o gerente da oficina, o técnico de manutenção e o sistema de notificações. E a gente dividiu o nosso processo em 3 categorias principais, que são as solicitações, tanto de orçamentos quanto de serviços, o gerenciamento automatizado, seja de estoques ou de técnicos, e os cálculos de custos e registros de características. Esse é o nosso diagrama de casos de uso. A gente não vai passar por ele inteiro, só por alguns fluxos principais que estão dentro dessas 3 categorias. Mas a gente está disponibilizando também o link do diagrama e a imagem junto, né, no documento que a gente está disponibilizando junto com o envio. Dentre os nossos principais fluxos de trabalho, a gente tem a solicitação de orçamento pelo cliente, que acessa o sistema, registra alguns dados básicos da solicitação, isso gera um protocolo em um prazo estimado, e fornecer o orçamento, atuado pelo gerente, que avalia o aparelho, registra as peças que precisa, os custos e atualiza os status automaticamente. Seguindo para a categoria de gerenciamento e notificações, a gente tem a notificação para o cliente, então via e-mail e SMS, gerenciamento de estoque, então alerta para as peças em nível crítico, registro de entradas e saídas e solicitação automática de peças a fornecedores, dado destaque à automatização para melhorar a eficiência. Seguindo para distribuição e acompanhamento de tarefas, a gente tem a distribuição de serviços por parte do gerente, que tem que desempenhar isso de forma equilibrada, né, de alocação por habilidade, e acompanhar o progresso pelo técnico e pelo gerente de atualização de status e observações e monitoramento e reajuste de alocações, dando destaque para a prioridade na agilidade do fluxo de trabalho. E por fim, estimativa de custos de forma automática, né? A gente tem estimativa automática de custo de material e de mão de obra. Para o nosso projeto arquitetural, a gente também separou em 2 categorias diferentes, sendo uma de módulos externos, que conta com uma aplicação para o cliente interagir com o sistema, outra para o gerente, uma para os técnicos e um banco de dados para armazenar todas as informações, seja de pessoas, de orçamentos, de peças, de reposição, de fornecedores, e o servidor, que é a nossa aplicação principal, que vai se encarregar de lidar com esses dados todos e manipular esses dados. E esse é o nosso diagrama que também foi anexado no documento. Para o diagrama de classe, a gente levantou algumas classes principais para a modelagem do sistema. Então, começando por usuário, que é a superclasse de cliente, gerente e técnico. O cliente, no caso, solicita um orçamento que gera um serviço no sistema, que utiliza uma peça e é executado por um técnico. E a peça, por sua vez, é contida pelo pedido, é armazenada em estoque, e o pedido, por fim, é emitido pelo gerente. Para o nosso diagrama de atividades, a gente representou um processo específico no sistema, que é o cenário de processo de gerenciamento de estoque. Então, a partir da abertura, é verificado o nível de estoque de uma peça. Se o estoque estiver abaixo do mínimo, cria uma alerta de reposição, emite pedido ao fornecedor e atualiza o status do pedido. Caso não, continua monitorando e, independente dos casos, fecha o fluxo. E para fechar, para o nosso diagrama de sequência, a gente também ilustrou um cenário específico, que é a solicitação e aprovação de orçamento. Então, ela parte do cliente, que é o ator, que vai interagir com o sistema pela interface de cliente, vai passar pelo módulo de autenticação, de login e senha, vai para o módulo de orçamento, e do módulo de orçamento ela vai para o gerente, que vai interagir com o sistema pela interface de gerente.